Em 1979, a Nippon Zeon, petroquímica japonesa, lançou o TPM, a manutenção produtiva total, com o objetivo de aumentar a eficiência global de seus equipamentos. Apesar de tratar o 5S como uma das atividades de manutenção autônoma, a empresa concluiu que sem um nível avançado das práticas do 5S, o TPM apresentava muita dificuldade de avançar nos equipamentos piloto e na disseminação por outros equipamentos. Após esta empresa enfatizar o 5S como base para o TPM, todos os pilares do TPM tiveram muito mais facilidade de serem executados e a empresa passou a ter resultados rápidos e sólidos a tal ponto de conseguir ganhar o prêmio TPM concedido pelo JIPM. Apesar do movimento 5S no Brasil ter início na década de 80, foi a partir de 1990 que ganhou maior adesão, impulsionado pela filosofia da qualidade total e pelo sistema de gestão como Lean Manufacturing, WCM e o próprio TPM. 5S é um conjunto de 5 atividades que visam aperfeiçoar o comportamento das pessoas, refletindo numa mudança de hábitos e atitudes e melhorando as condições de trabalho, principalmente nos aspectos de segurança e produtividade. O SEIRI, senso de utilização, prega que além da racionalização de recursos, que é um dos objetivos do pilar de melhorias específicas, focadas ou individuais, a necessidade de se manter em boas condições todas as instalações, recursos e equipamentos é muito importante. A restauração das condições básicas dos equipamentos é uma das atividades iniciais da manutenção autônoma e da manutenção planejada. O SEITON, que é o segundo S, que é o senso de ordenação, recomenda que todos os recursos tenham seu local de guarda definidos e identificados. Isto inclui equipamentos e seus diversos pontos. Exemplo, tags, sinalização de sentido de fluxo de rotação, sinalização de mínimos e máximos, sinalização de pontos de inspeção, sinalização de riscos, ou seja, tanto o controle visual necessário para facilitar as atividades do operador e do mantenedor e para evitar riscos são contemplados pelo segundo S. O SEISO, que é o senso de limpeza, é a atividade 5S mais relacionada ao pilar de manutenção autônoma, já que a limpeza feita com a postura de inspeção traz como resultados a identificação e eliminação dos problemas do equipamento como fonte de sujeira, por exemplo. Com isto, o operador se torna um importante aliado da manutenção para o aumento da disponibilidade operacional do equipamento. O quarto S, que é o senso de padronização, higiene e saúde, motiva o operador a manter a sua área de trabalho livre de contaminações e seu uniforme sempre limpo, bem como criar padrões para a manutenção dos 3 primeiros S. Para tanto, vazamentos e derramamentos provocados por problemas de conservação e ou que acarretam o desgaste acelerado das partes dos equipamentos são atacados neste S. E o quinto S, que é o Shitsuke, o senso de autodisciplina, contribui para vários aspectos do TPM, confiabilidade dos apontamentos feitos pelo operador, garantia de que os checklists são utilizados de maneira adequada, a manutenção da limpeza do equipamento independente de cobranças ou auditorias, cumprimento das normas e dos procedimentos, melhor relacionamento entre operadores e mantenedores e a postura proativa dos operadores para sugerir melhorias. Em diagnósticos que eu realizo para a implantação do TPM, normalmente eu levanto e analiso algumas situações atuais da empresa, tais como o sistema de produção atual, as condições de conservação dos ativos e a gestão da função manutenção. São situações que muitas vezes necessitam um aprofundamento para entender os pontos fortes e as oportunidades de melhoria na empresa. Porém, é fácil constatar, a partir do nível visível de 5S das áreas de produção, de manutenção e de apoio ligadas diretamente ao processo produtivo, o nível de facilidade ou de dificuldade para a implantação do TPM a partir do nível atual do 5S. Com a experiência acumulada nas tentativas de implantação do TPM, a minha recomendação é que, principalmente nas áreas envolvidas, como a produção e a manutenção, o 5S seja tratado como uma base para os demais pilares. O pilar manutenção autônoma já prega a prática do 5S no equipamento a partir da primeira etapa. Porém, a prática do 5S nas áreas periféricas do equipamento, como armários, instrumentos, área de matéria-prima, área de produtos em processo e produto acabado da linha, e em todas as áreas operacionais, facilita a disseminação do TPM. Na área de manutenção, o 5S facilita a ordem e a limpeza das oficinas e dos locais de trabalho, a conservação de dispositivos e ferramentas, a confiabilidade das informações e o cumprimento das normas, procedimentos e prazos. No almoxarifado, por exemplo, a fácil localização e a preservação de sobressalentes é um dos principais resultados do 5S.
Alguns questionamentos são feitos com relação à adaptação das atividades do 5S com as de manutenção autônoma, principalmente naquelas empresas que já vêm implantando o 5S. Normalmente, as atividades 5S são conduzidas por toda a empresa com o objetivo de melhorar o nível comportamental das pessoas. Apesar destas atividades trazerem resultados positivos aos equipamentos, não faz parte do 5S aumentar o nível de capacitação profissional do operador, mas sim aumentar o seu nível de consciência. Com o 5S, o operador não é orientado nem capacitado para detectar problemas de funcionamento do equipamento, mas sim para mantê-lo limpo e cuidar melhor dele usando o seu bom senso. Mesmo em locais onde o 5S está em um estágio elevado, é normal encontrar diversas anormalidades nos equipamentos durante a limpeza, justamente porque a amplitude de ações e responsabilidade do operador para com a manutenção autônoma é maior do que para com o 5S. É bem verdade que o 5S promove uma base física nos equipamentos, nas ferramentas, nos instrumentos e arredores e comportamental que facilita bastante a introdução e eficácia da manutenção autônoma. Podemos afirmar que a manutenção autônoma é o 5S do equipamento, adicionado à habilidade que o operador passa a ter para prevenir, medir e descobrir deterioração no seu estágio inicial. Normalmente, as empresas e consultoria não dão ao 5S a importância que deveria dar antes e durante a implantação do TPM. Uma cliente minha de consultoria do ramo petroquímico resolveu lançar o piloto de manutenção autônoma em uma área com um baixo nível de 5S. O que ocorreu é que o equipamento inicialmente parecia um oásis, ou seja, foram resgatadas as condições básicas, eliminadas as fontes de sujeira e implementados alguns controles visuais. Porém, os demais equipamentos ao seu redor mantiveram seus níveis de desgaste. A periferia do equipamento, que não era contemplada pelo piloto, estava suja, desorganizada e com problema de conservação em suas instalações prediais. Como se não bastasse, os operadores responsáveis pelos pilotos eram os mesmos responsáveis pela área de operação como um todo. Logo, o comportamento inicial dele no equipamento piloto era diferenciado do seu próprio comportamento no restante da área. As consequências não podiam ser outras. Primeiro, gradativamente os operadores deixaram de aplicar o checklist com rigor e etiquetar as novas anomalias. Segundo, a estatística de etiquetagem ficou desatualizada. Terceiro, nas auditorias de certificação da etapa 4 em diante, foram verificados que caíram os níveis das etapas anteriores. A conclusão que eu tiro do que eu acabei de falar é que, enquanto o comportamento não se transformar em um hábito, as melhorias implementadas não são autossustentáveis. Como falei no início, eu faço questão de diagnosticar o nível de 5S da empresa que me convida para implantar ou revitalizar o TPM. Se ele não está no mínimo bom, eu recomendo não implantar ou suspender temporariamente novas ações de TPM, como, por exemplo, a replicação para outros equipamentos e processos além do piloto. Para mais informações sobre o TPM, entre em nosso site. Você encontra nele o maior portal e o mais completo produto digital sobre o TPM. Tchau!